Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus 17, dos versículos 24 ao 27. E aqui, Pedro é confrontado por cobradores de impostos a respeito de Jesus, né? E os cobradores perguntam a ele: "O mestre de vocês paga imposto, né? Paga os impostos?" Ele responde que sim. E quando eles chegam a, a uma casa, diz aqui o texto, Jesus confronta Pedro, né? Ele também pergunta a Pedro o que ele acha quando um rei paga impostos, né? Decreta impostos, se quem paga são seus filhos ou seus súditos. E aí Pedro responde que são os súditos. E Jesus afirma, né? Então os filhos estão isentos, certo? Isso no 26. Mas para que não nos preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Abra a boca do peixe e você encontrará uma moeda. Entregue aos cobradores de impostos, e isto será o bastante para nós dois. Então aqui é muito interessante, porque Pedro é confrontado se Jesus estava pagando um imposto determinado lá pelo Império Romano, e Pedro responde que sim, né? Talvez até no contexto aqui do dia a dia lá deles, isso fosse uma prática recorrente, né, deles pagarem os impostos e tal. E nesse momento aqui alguém confronta por algum motivo, né, esse seu mestre aí, né, ele fica fazendo essas coisas, falando e tal, ele paga o imposto dele, né? E Pedro naturalmente responde que sim. E aí Jesus, na sua soberania, sabendo do que aconteceu, confronta Pedro, né? Confronta aqui é até uma palavra talvez um pouco, seria talvez teste, né? Talvez Jesus estivesse testando Pedro. E aí Jesus fala se quando um rei decreta imposto, os filhos ou os súditos que pagam. E aí Pedro responde que são os súditos. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, olha, o meu reino, ele não é aqui deste mundo, ele é de outro mundo. Então, enquanto eu estiver aqui, eu sou um súdito desses que estão aí, desse governo terreno. Você também é um súdito desse governo terreno. Então aqui nós somos súditos. No meu reino, nós somos filhos. Então, os filhos são isentos de impostos, já os súditos não. Então Jesus, ele primeiramente ele mostra para Pedro, né, que olha, eu estou debaixo desse governo. Não me interessa essas pessoas aí, esse poder não me interessa. Esse poder temporal, esse poder político, digamos assim, ele não me importa. Por isso que estão errados aqueles marxistas que querem usar Jesus como uma figura revolucionária, né? Para ser uma espécie de ponta de lança de uma suposta revolução, ou que querem usar a figura de Jesus como uma pessoa que aceita qualquer tipo de coisa e querem usá-lo como ponta de lança para ideias progressistas, identitárias, né? Enfim, coisas que estão em voga aqui na nossa época. Assim também como estão errados aqueles que querem usar Jesus Cristo como ponta de lança para, enfim, defender os seus valores, mesmo que sejam valores, ou na verdade nem valores, mas governos de direita, etc., que tenham valores que sejam valores que sim, né, estão debaixo do guarda-chuva do cristianismo. Mas Jesus ele não pode ser usado como ponta de lança para isso, né? E aqui ele deixa muito claro para Pedro: olha, Pedro, eu sou um súdito como você. E aí ele exerce a soberania dele. Ele fala: olha, então já que nós somos súditos desse reino, no meu reino não há imposto, mas aqui há. Nós somos filhos não de César, não do Império Romano, mas de Deus. Vá até o mar e fisgue um peixe. Lá você encontrará uma moeda, e essa moeda será o suficiente para pagar o imposto meu e seu, o seu e o meu. E aí Pedro, né, faz isso, etc. E aqui Jesus também mostra a soberania dele. Muitas vezes
acontece um milagre na nossa vida de fato. A gente não tem algo, não tem como pagar alguma coisa, não tem como comprar, não temos como honrar aquilo que precisamos. Jesus, ele age dessa maneira, de uma maneira extraordinária. E aí, agindo dessa maneira extraordinária, de repente, aparece o recurso necessário para exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Então, aqui nós temos duas lições. Primeiramente, Jesus não pode e não deve ser usado como ponta de lança para nenhuma ideologia política, seja ela qual seja, muito menos para defender uma figura humana, né? Para defender um governo de uma figura humana. Mesmo que esse governo tenha seus valores, enfim, de acordo com o cristianismo, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vimos isso acontecer no Brasil, né, enfim, na nossa época. E a segunda lição é: Jesus é soberano sobre todas as coisas. Então, não se atemorize. Muitas vezes nós vemos assim o orçamento apertado. Nós vemos que estamos no limite. Mas Jesus, ele é soberano e ele pode fazer com que do nada apareça exatamente o necessário para nós honrarmos aquilo que nós precisamos honrar. Então, tenha confiança em Cristo. Peça a Ele que te ajude, peça a Ele que faça como Ele fez aqui. Olha, lá vai ter uma boca, na boca de um peixe lá haverá uma moeda. E essa moeda é suficiente para pagar o seu imposto e o meu. Ele falou para Pedro. E pode acontecer da mesma forma na nossa vida. Do nada aparece o suficiente para honrar alguma coisa que nós precisamos na nossa vida. Deus abençoe você. Até amanhã.